Eu também vou tratar aqui de temas que os colegas se revezaram, o último, o senador Álvaro Dias. Obviamente, ele no papel bem determinado e bem combatente, num ativismo que é feito com muita competência pelo senador Álvaro como oposição. Mas o meu cabe com toda tranquilidade, não como base do governo, mas como parte da bancada do governo. Nessa hora de dificuldade, tem muita gente que se omite, se cala, e eu tenho usado diariamente a tribuna para colocar minha posição. Porque nessas horas é que nós temos que nos expor a todos. Não tenho nenhuma dúvida de falar aqui da tribuna que reclamei na minha bancada, questionei, pedi, com a experiência que tive de ex-prefeito, ex-governador, de que precisava ter um maior diálogo do Executivo com o Legislativo, com a base de apoio, com a bancada e com a oposição. Porque acho que o Brasil vive um momento tão especial que nós temos que trabalhar juntos aquilo que é, de fato, o interesse da nação brasileira. Lamentavelmente, não é assim que as coisas têm ocorrido. Repito, as manifestações que tomaram conta das cidades, das ruas brasileiras, elas são filhas, frutos de um país que mudou, que melhorou, que incluiu pessoas. E essas pessoas, os movimentos estão vindo através da internet. Quantas pessoas usam a internet no Brasil? 30% da população são incluídos. Isso é recente. Boa parte dessa juventude, desses que hoje marcam e se fazem presente nas manifestações, são pessoas que começaram a experimentar a cidadania, gostaram e querem mais, querem a cidadania plena. Deve-se muito ao trabalho do presidente Lula e ao trabalho da presidenta Dilma, desses 10 anos de mudança. Começou lá atrás, uma mudança importante com o presidente Fernando Henrique Cardoso, quando estabilizou a moeda e pôs fim a um ciclo de absoluta insegurança que esse país vivia. E veio o presidente Lula com políticas sociais arrojadas, corajosas. Mudou a economia do país. Nós éramos um país de um PIB de 500 bilhões de dólares. Agora somos um país de um PIB de 2,6 trilhões de dólares. Nenhum país do mundo proporcionalmente gerou tanto emprego na última década como o Brasil. Nenhum país do mundo fez tanta política para a juventude como o Brasil. Do ProUni, a criação dos campos universitários, tudo isso nos orgulha. Agora, esses brasileiros incluídos se levantam pelos que ainda não foram incluídos, querendo mais, querendo que as mudanças sigam num ritmo mais acelerado, querendo mudança na estrutura das cidades brasileiras. 84% dos brasileiros moram nas cidades, em centros urbanos, que vivem situações precárias. Situações como São Paulo, a maior cidade do Brasil. Falei aqui da tribuna, senador Paim. Vossa Excelência lembra. Contei um episódio, repito, porque gosto muito, desde quando prefeito e depois como governador, gosto muito de conversar com as pessoas que alguns nem olham, muito menos conversam. Pessoas simples, pessoas que limpam o chão que a gente suja, pessoas que servem a água que a gente bebe. Sempre fiz isso. A primeira reunião que eu fiz como prefeito de Rio Branco foi com as pessoas, 21 pessoas que limpavam a prefeitura. Falaram, mas o senhor prefeito, o senhor não vai reunir o secretariado, os engenheiros, os doutores? Falei, não, vou reunir com vocês. Vocês é que cuidam do lugar que a gente trabalha. Eu lembro, com meu pai doente no hospital em São Paulo, uma jovem empurrando a cadeira de roda do meu pai, eu acompanhando,
ia fazer um exame, eu perguntei quem ela era, onde ela trabalhava e onde ela morava. E ela falou, olha, eu trabalho aqui há menos de 1 ano. E eu falei, mas você mora onde? Eu moro na Zona Leste. E como é que horas você chega aqui, que horas começa o teu trabalho? Ela disse, eu saio de casa às 3 horas da manhã para chegar às 7 horas no meu trabalho. 3 horas da manhã para chegar às 7 no trabalho. E volto para casa às 11 horas da noite. Essa é uma jovem empregada brasileira. Certamente, milhares de jovens como ela estão nas ruas. Por que esse país, não agora, vamos dizer, mas tem que fazer agora. Não, por que esse país, tem países no mundo que comemoram o metrô, faz 100 anos que tem metrô. 100 anos, senador. As nossas cidades não têm metrô. Porque o que tem são arremedos. Não tivemos um compromisso durante essas últimas décadas de pensar a população. Uma cidade, já disse um ex-prefeito de Bogotá, uma cidade não é caracterizada como uma boa cidade para se viver com qualidade de vida quando os pobres compram carro. Não. Sempre defendi a desoneração, primeiro para os veículos de transporte coletivo, trens, ônibus, todo tipo de veículo de transporte coletivo deveria ser trabalhado primeiro. Uma cidade tem qualidade quando os ricos fazem a opção de andar em transporte coletivo. É isso que muda. Agora, eu queria então, agradecendo a generosidade também do tempo, dizer que a presidenta Dilma tem sofrido críticas aqui dentro do Congresso. Congresso que está ainda perplexo com essa movimentação da sociedade. Todos nós estamos. Temos que ser sinceros. Reclamei que, passado 10 dias do povo na rua, não tinha ocorrido uma reunião de líderes nessa casa. Sou vice-presidente dessa casa. Parabenizo o presidente Renan, que convocou hoje uma reunião de líderes, convocou hoje uma reunião da mesa diretora, mas eu, com milhões de pessoas na rua, 10 dias para que os líderes pudessem sentar? Não é muito tempo, senador Suplicy? Aí, quando eu converso com alguns colegas, é crítica na presidenta Dilma. Porque a presidenta Dilma reuniu governadores, prefeitos de capitais e apresentou propostas para começar um processo de diálogo, de atendimento do clamor das ruas. Onde é que está o problema? Aí vieram a mais dura crítica que estão fazendo a ela, porque a presidenta Dilma está propondo uma constituinte para fazer a reforma política. Eu respeito quem tem opinião divergente. Mas olha, essa proposta de constituinte para fazer a reforma política não é nova. Meu caro senador Álvaro, Vossa Excelência há de ter na memória, Vossa Excelência, que é parte da memória dessa casa. Aqui está, ó. Sabe o que é isso aqui, senador Suplicy? É uma matéria do jornal Folha de São Paulo de 1999. Senador Walter Pinheiro. 1999. Matéria assim, FHC defende constituinte. Olha só, meu caro Walter. Fernando Henrique Cardoso defende constituinte restrita em 99. Presidente Fernando Henrique. A presidenta Dilma está levantando um problema que é real. O presidente Fernando Henrique tinha razão, porque ele queria que tivesse a reforma política e o parlamento não fazia, não fez e não faz a reforma política. Não entro no mérito. Está se propondo fazer um plebiscito para ver se a população estabelece, que já estabeleceu nas ruas, como prioridade fazer a reforma política. Quem sabe, com o povo na rua, quem sabe, com um plebiscito feito, onde a população diga, em ampla maioria, que quer uma reforma política, ela aconteça. E sabe o que é que ele está propondo aqui? Que o projeto de emenda
constitucional do deputado Miro Teixeira, saquei em 1999. Outros líderes do PSDB também. O próprio senador Aécio está aqui, ó, apoiando uma constituinte restrita. Eu ouço com satisfação, porque nesse momento, senador Álvaro, o que eu acho que está em jogo não é mais quem ganha, quem perde. É qual é o nosso compromisso com esse país. Qual é o nosso compromisso com a voz das ruas. Claro que o governo tem que dar uma resposta, porque no presidencialismo é o governo que está ali liderando. Mas e qual é o papel dessa casa? Qual é a responsabilidade que o Congresso tem? Eu estou interessado em debater a agenda do Senado, do Congresso. Temos que ter uma reunião amanhã do Congresso Nacional para discutir e levar em conta os milhões de brasileiros que estão na rua. E não ficar aqui juntando pedra para jogar do outro lado da rua na presidenta Dilma. Vamos jogar pedra primeiro no nosso telhado, para depois ter condição de jogar pedra, se possível evitar as pedradas no telhado dos outros. Ouço com satisfação o senador Álvaro Dias. Senador Jorge Viana, é um prazer dialogar com Vossa Excelência. E quando cita o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que em determinado momento teria defendido, eu não sabia disso, teria defendido uma constituinte restrita, isso confirma que, embora todo o talento dele, toda a competência de quem mudou o Brasil com o Plano Real, inclusive teve a oportunidade de ajudar muito o seu estado do Acre, quando Vossa Excelência era governador, e a sua obra deve ter sido tão marcante que o PSDB venceu para a presidência da República todas as eleições subsequentes no seu estado. Então, portanto, é uma figura certamente histórica no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, um estadista, mas que comete os seus equívocos. Ele não é um mestre em direito constitucional, então ele tem que ser perdoado por este erro. Eu prefiro, em relação a esse tema, ficar com o indicado da presidente Dilma, Luiz Roberto Barroso, que diz: não é possível. A teoria constitucional não conseguiria explicar uma constituinte parcial. A ideia de poder constituinte é de um poder soberano, um poder que não deve o seu fundamento de legitimidade a nenhum poder, que não a si próprio e a soberania popular que o impulsionou. Ou então Carlos Mário Veloso: eu acho que essa proposta não passa de uma medida para enganar a população que está nas ruas. Ou então Carlos Aires Brito, eu não estou lendo tudo, exatamente para não tomar o tempo de Vossa Excelência, alerta a impossibilidade de haver convocação de uma Constituinte, já que a possibilidade não está prevista na Constituição Federal. E até o vice-presidente, Michel Temer, como mestre de direito constitucional. O vice da presidente Dilma afirma: inaceitável a instalação de uma constituinte exclusiva para propor a reforma política. E eu vejo que a própria presidente Dilma está reconhecendo o erro e já dá demonstrações de que pode alterar esse posicionamento inicial, porque hoje ainda o ministro da Justiça, segundo fui informado, teria dito à imprensa que o governo estuda também outras alternativas, não apenas esta da Assembleia Constituinte Exclusiva. Portanto, senador Jorge Viana, nem Vossa Excelência, com todo o talento e todo o brilhantismo, vai nos convencer que realmente é uma atitude correta, é uma medida adequada, neste momento, propor um plebiscito para uma Assembleia Constituinte Exclusiva. E olha que eu sou adepto de plebiscito. Acho que plebiscito é fundamental na vida de um país, que nós devemos adotá-lo à frente. Mas, nesse caso, ele não se justifica, ele é um desperdício, atrasa, inclusive, nós temos que fazer uma reforma política já, imediatamente, e isso é possível. Eu agradeço, senador Álvaro Dias, e é um privilégio para mim, recém-chegado nessa casa, poder estabelecer algum debate com Vossa Excelência, que tem uma formação de mestrado e doutorado nessa tribuna e nesse plenário, pelo ativismo em defesa do que Vossa Excelência acredita, do partido, o PSDB, que tem um dos grandes quadros na figura de Vossa Excelência. Mas eu fiquei aqui meio perplexo de ver o ex-líder, e para mim ainda segue sendo líder, Álvaro Dias, dizendo que perdoa o presidente Fernando Henrique Cardoso
por ele ter tido essa postura equivocada de ter defendido, no final dos anos 90, 99, para ser mais preciso, como presidente, a proposta de uma constituinte restrita para fazer a reforma política. Vossa Excelência... Até porque, senador, ele é sociólogo, não é constitucionalista. Mas eu confesso que eu prefiro... Vossa Excelência está preferindo ficar longe, nesse aspecto exclusivo, do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas eu, que devo a ele muita atenção, apoio e ajuda, já que Vossa Excelência não fica com o presidente Fernando Henrique Cardoso, eu fico com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu assumo a postura dele, faço a defesa dele aqui na tribuna e digo que eu acho que ele estava certo. Porque já em 99, ele estava tentando encontrar, junto com o deputado Miro Teixeira, um dos maiores quadros que temos no Congresso hoje, uma solução para tentar fazer a reforma política. Agora eu vou fazer uma pergunta para Vossa Excelência com a compreensão do presidente da mesa. Já está assegurado o tempo. Ontem, o líder do PSDB na Câmara, senador Aécio Neves, também defendeu a constituinte restritiva. E aí, senador? Eu queria ouvir você. Está escrito aqui na matéria. O presidente Fernando Henrique defendeu uma constituinte restritiva para fazer a reforma política e o líder na época, mas já reconheceu o erro. Também defendeu. O Aécio já reconheceu o erro. Aécio, porque hoje eu vi uma entrevista dele aqui na TV Senado em que ele condena essa proposta da presidente Dilma. Veja que nós vamos aprendendo. Pronto. Nós vamos aprendendo. Melhorou. Mas a vida é uma universidade. Mas não vamos abandonar nem o presidente Fernando Henrique Cardoso, nem o nosso querido colega senador Aécio. Aliás, falei com ele, tenho uma admiração enorme. Esses pequenos equívocos não nos distanciam. Certo. O que eu estou pondo, e aí fica bem claro para quem está nos assistindo, eu acho que a presidenta Dilma não propôs diretamente, ela propôs um debate, a senadora Ana Amélia ainda há pouco colocou, um debate sobre a eventualidade da constituição de uma constituinte para tratar da reforma política. O que está proposto concretamente por ela é um plebiscito para que a sociedade brasileira se manifeste se quer ou não a reforma política, porque o Congresso não quer. Porque se o Congresso quisesse, teria feito. Qual é a justificativa? Eu fui da comissão, fui nomeado pelo presidente José Sarney, mas eu vi claramente... Se depender do senso comum, do dia a dia desse Congresso, não sai reforma política nunca. E nós vamos nos apequenando diante da sociedade. Não conheço um segmento mais importante para ajudar a construir uma nação, a melhorar a vida de um povo, do que a atuação política. Valorizo muito, seja no Executivo, seja aqui no Legislativo. É um dos instrumentos mais poderosos quando usado, como eu sei que os colegas aqui o fazem, para a gente poder mudar a vida de um povo. Mas nós estamos diminuindo de tamanho, perdendo prestígio nos últimos anos, por conta de não termos feito algo que diz respeito só ao Congresso. Não depende do Executivo. Na reunião de líderes falaram, mas temos que pedir para a presidenta mandar. Mas a prerrogativa é nossa. Por que não fizemos? Eu ouço, com a compreensão do presidente, rapidamente Humberto e depois o senador Paulo Davim. O debate é fundamental, por isso que eu sou tolerante para com todos os senadores que quiserem fazer uma parte. Senador Jorge Viana, eu quero agradecer a Vossa Excelência essa parte e dizer que concordo plenamente com os questionamentos que Vossa Excelência levanta. No meu entendimento, a voz que está vindo das ruas, ela tem vários destinatários. E quem imaginar que há qualquer setor hoje do poder institucional, partidos, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, que estão fora das considerações negativas que estão sendo feitas nesses atos de massa gigantescos, está cometendo um grande erro, entendo eu. Não creio que seja o momento, como disse Vossa Excelência, de juntar pedras para atirar na presidenta Dilma, mas é um momento que deve ser entendido na sua dimensão. São novos tempos, e novos tempos exigem atitudes corajosas e, ao mesmo tempo, atitudes amplas. Vossa Excelência disse muito bem, o Congresso Nacional, há quanto tempo
discute e não vota e não define aspectos importantes da reforma política, que hoje são, em grande parte, responsáveis por muitas dessas insatisfações. E, portanto, eu acho que antes de jogarmos pedras, nós devemos olhar para nós próprios. E aqui, a minha expectativa é de que o presidente Renan Calheiros, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, possam combinar uma agenda com os líderes em que nós possamos dar a nossa resposta. É isso que nós deveremos fazer. Considero que isso que é correto. Não acho justo que se queira surfar nessa onda para travar o debate governo e oposição. E vou mais à frente. O governador Marcelo Deda, na semana passada, num dos seus twitters, disse uma coisa muito correta que eu gostaria de repetir aqui. Dizendo respeito à imprensa, dizendo respeito aos partidos, ele diz: não se dança valsa na cratera do Etna. Não dá para prever que caminho tomará a lava. Portanto, temos que ter, nesse momento, uma preocupação responsável com tudo que está acontecendo hoje no nosso país. E fazemos a nossa parte. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e devo dizer que sinto em alguns colegas uma preocupação mais em responder ao outro lado da rua, ao Parlamento, do que à Praça dos Três Poderes. Nesse momento, o Congresso deve resposta à Praça dos Três Poderes, onde está o povo, nos questionando. Fiquei contente de ver a reunião hoje, presidida pelo presidente Renan, dele colocando uma pauta extensa de matérias que estão tramitando na casa, que, se votadas, resgatam o respeito nosso perante a opinião pública. E a grande questão é como fazer a reforma política. E aí, o mérito do governo, da presidenta Dilma, de estar estabelecendo esse debate e colocando o povo no meio. Eu espero que ninguém tenha medo de fazer uma consulta popular se o Brasil, para o Brasil responder se quer ou não a reforma política. Talvez seja a única possibilidade. Quanto à questão da Constituinte, aí a gente pode até ter um pouco de tempo para ver qual é o instrumento que vamos usar. Mas a consulta à população, acho que ela é fundamental. Ouço com satisfação o senador Paulo Davim e depois a querida senadora Ana Amélia. Senador Jorge Viana, eu quero reforçar as observações feitas pelo senador Humberto Costa. Na verdade, os sentimentos levados às ruas pelo povo, uma miscelânea de insatisfações. Toda e qualquer instituição deverá parar para ouvir e interpretar da melhor forma possível. As críticas, as insatisfações não foram dirigidas apenas para esta casa, não foram dirigidas apenas para os políticos, foram dirigidas para o Poder Executivo, o Judiciário, os parlamentos, os políticos, sindicatos, até mesmo para a parte da imprensa. Essa foi a grande insatisfação canalizada pelo povo brasileiro e trazida às ruas. Este parlamento tem se esmerado nos últimos anos em tentar se aproximar mais da sociedade, procurar dialogar com a sociedade. E eu acredito que não existe diálogo mais próximo, mais aberto do que uma consulta pública sobre a reforma política. Uma reforma política feita com a chancela da sociedade, eu tenho absoluta certeza que esta reforma será muito mais respeitada do que uma reforma política sem nos reportarmos aos verdadeiros donos desta casa, que é o povo brasileiro, que é a população, que é a sociedade. Portanto, eu quero corroborar com o seu posicionamento. Muito obrigado. Eu só queria, agradecendo o senador Paulo Davim, a parte de Vossa Excelência, dizer que as pessoas não se perguntam, mas durante esses últimos 7 dias, só de ontem para cá, que eu voltei a ver alguns jornalistas fazendo reportagem no meio da rua. Desapareceram. Nem as reportagens eram feitas com os símbolos das empresas. Não eram feitas. Eram feitas de longe, de helicóptero, ou de um lugar muito distante, ou por telefone, de maneira descaracterizada. Por que isso? Porque a revolta
O sentimento de cobrança é contra tudo e contra todos. O pau que estava dando em Chico, estava dando em Francisco. Agora, passado esse período, que eu acho que não passou, os movimentos eu acho que vão seguir, aí está se tentando, alguns tentam de maneira oportunista canalizar contra esse ou contra aquele, ou a favor daquilo ou daquilo outro. Não, é um sentimento de cobrança de tudo e de todos. E eu acho que cada um tem que pôr a sua carapuça. Por isso que eu estou fazendo um apelo. Vamos pôr a nossa. Vamos ver o que é que cabe a nós fazermos e vamos fazer. Eu ouço com satisfação a senadora Ana Amélia. Caro senador Jorge Viana, este é o melhor processo no regime democrático. O debate das ideias, das propostas, o diálogo e o respeitoso enfrentamento das divergências. E eu fico feliz de Vossa Excelência ter observado que eu disse um ponto a favor da presidente, porque ela não disse que queria isso, ela disse vamos abrir o debate em torno da matéria. Essa é uma coisa diferente da leitura que foi feita de uma propõe uma constituinte exclusiva. Então, ela sugeriu a abertura de um debate. E nesse debate as ideias e os especialistas já se manifestaram. Eu quero dizer que houve uma frase notável e inesquecível de um gaúcho que disse: o que o povo quer, esta casa quer. E exatamente é o que está acontecendo. As ruas estão fazendo a casa decidir. A Câmara acaba de decidir, através das suas lideranças, e eu queria cumprimentar o presidente Henrique Eduardo Alves por ter colocado na pauta a votação da PEC 37, com o consenso das lideranças de derrotar a PEC 37 na Câmara dos Deputados. Então, essa é uma iniciativa que é uma resposta imediata e direta ao clamor das ruas, que lá, com seus cartazes, manuscritos alguns, contra a PEC 37, a conhecida PEC da impunidade. Então, isso está sendo decidido hoje à tarde, é uma resposta direta. Há uma questão, senador Jorge Viana, que não é culpa da presidente Dilma Rousseff. Ela herdou um sistema que é extremamente de disfunção do funcionamento dessa instituição, que é a questão relacionada a medidas provisórias. Nós somos sufocados aqui, nós não temos espaço para iniciativas. E quando tomamos, às vezes, as iniciativas aqui, elas acabam sendo absorvidas por iniciativas do Poder Executivo e, claro, não se discute a paternidade, mas a iniciativa acaba sendo neutralizada na sua força. E o Congresso Nacional, o parlamentar, perde, às vezes, até a sua utilidade, entre aspas. Por isso, é preciso também discutir no bojo de tudo isso que está acontecendo agora, com essa crise política que nós estamos vendo, que vem da rua, nos mostrando que precisa de mais agilidade, de mais eficiência, de maior comprometimento de todos. Não é só do Congresso Nacional, é do Executivo ao aliviar esse sufoco que nós vivemos aqui, que todo dia tem medida. Agora mesmo, tem 2 corredores ali com 4 medidas provisórias sendo analisadas. Então, essa questão precisa também ser vista, não só pelo Executivo, mas por nós, e porque esse mecanismo não é suficiente para estabelecer um debate. Mas hoje já começou a dar resposta que as ruas estão querendo. A Câmara está dizendo não à PEC 37. Obrigado e cumprimentos pelo seu pronunciamento, senador Jorge Viana. Obrigado, querida senadora Ana Amélia. Eu ouço rapidamente, com a complacência, bem rápido, por gentileza, que eu já extrapolei a generosidade do presidente, o senador Ataíde. Breve, senador. Ontem, em vosso discurso, Vossa Excelência falou sobre a reforma política. Eu atentamente observei o seu discurso e, mais uma vez, ele tão recheado de conteúdo. Senador, eu não vejo de bom alvitre convocar um plebiscito para decidir uma coisa que é de responsabilidade desta casa. Eu não consigo imaginar isto. Os anseios da população, esta casa tem que saber quais são os anseios dessa sociedade. Nós já sabíamos que a coisa não estava indo bem. E a minha indagação, senador, é a seguinte: 80% deste Congresso Nacional, desse Senado Federal, é governista. É só arrancar esta reforma
da gaveta e votar essa reforma. Ontem Vossa Excelência falou uma coisa maravilhosa, que de 2 em 2 anos tem eleição neste país, e que isto é uma barbaridade. Vossa Excelência sugeriu, inclusive, 6 anos, 5 anos. Eu depois, então, disse o seguinte: os nossos políticos, nós estamos sempre em campanha política, ou seja, nunca temos tempo para trabalhar. Então, a minha pergunta é esta: se é incumbência e dever desta casa fazer essa reforma, e se a presidência da República tem maioria total e absoluta, por que não arranca isso para fora e não vota isso? Essa é a minha indagação, senhor senador. Obrigado, senador. A resposta é simples. É exatamente por conta de não termos realizado uma reforma política que nós vivemos o que se chama de... A presidenta não tem uma ampla maioria, ela tem uma maioria circunstancial, com a quantidade de partidos, com o desrespeito que os partidos vivem hoje. Nós precisamos mais do que nunca da reforma política. Então, qualquer um que chegue na presidência vai ter que governar fazendo alianças que não estão presas aos programas, nem aos compromissos assumidos na campanha, mas estão presas às circunstâncias de ter que ter governabilidade para poder minimamente conduzir o país. Ouço com satisfação e rapidamente o senador Suplicy. Por favor. Prezado senador Jorge Viana, acredito que a manifestação da presidenta Dilma Rousseff é tão positiva que ela tenha recebido os movimentos sociais, como do Movimento Passe Livre, os governadores e prefeitos, para auscultá-los e transmitir proposições e reflexão, mas no que diz respeito à reforma política, em grande parte a consideração de uma Assembleia Constituinte, de um plebiscito, decorre em grande parte de nós não termos aqui votado em tempo hábil, mas isso ainda é possível. Por exemplo, se nós até 2 de outubro tivermos votado as inúmeras proposições, e eu apresentei inúmeras proposições que tramitam na Comissão de Justiça e outros também o fizeram, nós podemos votá-las no Senado e na Câmara até 2 de outubro para estar valendo já para as eleições do ano que vem, e isso será um avanço considerável. Então, eu acho que nós temos que pensar bem sobre a nossa responsabilidade com respeito à proposta da reforma política. Eu agradeço, senador Suplicy, e devo dizer que o ideal, se tivermos juízo, é não ficarmos preocupados em responder ao Palácio, que está procurando encontrar uma agenda para responder ao clamor das ruas. O ideal é que daqui do Congresso possamos ouvir os recados das ruas e possamos, com a nossa competência, com as prerrogativas constitucionais que guardamos, respondermos também às ruas. Queria com muita satisfação, dizer que está aqui o deputado Jamil Asfuri, com a Fátima e outros companheiros, o Fred, são acrianos e que nos visitam, sejam bem-vindos todos. E eu ouço rapidamente a senadora Lídice da Mata, porque já extrapolei a boa vontade do... A Lídice da Mata, em seguida o senador Moca, e eu prometo, presidente, saio da tribuna, que já extrapolei a paciência de Vossa Excelência. Senador, certamente Vossa Excelência está sendo aparteado em função da importância do tema que aborda, não é? Eu quero parabenizá-lo e dizer que, na verdade, a reforma política, quem tem que assumi-la somos nós. O que está em crise não é o governo da presidente Dilma. O que as ruas mostrou é que está em crise a representação política no Brasil. E nós precisamos aprofundar essa nossa quase psicanálise a respeito desse assunto. E eu tenho insistido aqui que nós precisamos de uma reforma política com participação popular, que nós precisamos de uma reforma política que aprofunde a identidade do povo com o Congresso Nacional. Radical, que mude. Exatamente. Uma reforma política que traga para esse parlamento mulheres e negros, que esse parlamento não tem, para que o povo brasileiro se identifique com ele. E precisamos... E essa é a grande mensagem das ruas, mudar a pauta da política do Congresso Nacional, que em muitos momentos está muito mais pautada por grupamentos fundamentalistas do que pelas reformas que o povo está exigindo na rua.
E não apenas a reforma política, a reforma urbana, a reforma agrária, a reforma de valores que a nossa sociedade está a exigir. Muito obrigada. Eu agradeço, querida colega senadora Lides, pelo pronunciamento e digo, eu estou estudando com a consultoria, desde que cheguei nessa casa, adotei como um tema a compromisso de lutar pela reforma política. Mas acho que hoje ela não pode ser mais uma reforma política convencional, tem que ser contemporânea, tem que ser radical, tem que trazer mudança e tem que discutir o que tem que se discutir. Até mesmo a composição das casas legislativas devem ser discutidas, para que a gente possa fortalecer os partidos, fortalecer o voto e criar as condições para que a nossa democracia siga por um bom leito de rio. Senador Moca, como último colega, por gentileza. Eu vou ser bem objetivo, senador Jorge Viana. Eu acho que nós temos como fazer realmente a reforma política. E acho que tem que ter uma decisão política de fazê-la. Agora, evidentemente que ela não pode ser, você já disse, uma reforma política convencional. É preciso, eu me lembro, no início aqui, de posições que foram de imediato rejeitadas. E agora, com a movimentação, é preciso levar em conta exatamente que se formou na opinião pública que é preciso modificar o sistema. Diferentemente da senadora Lídice da Mata, eu não acho que só o Congresso, o Parlamento está em crise. Eu acho que o sistema está em crise. E o que o movimento está dizendo é o seguinte, basta, vamos ter um recomeço, vamos organizar as forças políticas, as forças representativas, mas vamos fazer também que o Executivo tenha prioridade sintonizado com o anseio da população. Essa questão do transporte público é um exemplo disso, senador. Então, nós temos sim que um Congresso mais independente. E a pauta do Congresso, necessariamente, não precisa ser a pauta do Executivo. Vamos dizer, por exemplo, nós deixamos de votar a emenda 29. Eu sou inconformado com isso. Nós acabamos dando percentuais, limite mínimos, né? Os municípios obrigatoriamente têm que investir 15% dos seus orçamentos na saúde, os estados 12%. E qual é a obrigação da União, do governo federal? Zero, nenhum. Então, esse é um equívoco. Não adianta falar de importação dos médicos estrangeiros sem falar que vai ter aporte de recursos para estruturar hospitais, para que os hospitais tenham condição de funcionar e para que numa cidade minimamente tenha uma equipe multidisciplinar de médicos, de enfermeiros, de 2 ou 3 especialidades que são vitais. Isso sim é você encarar, enfrentar a questão da saúde. E para isso precisa de financiamento. E o financiamento é a União que tem que colocar recursos, até porque de cada R$100 que se arrecada de impostos, R$66 ficam com o governo federal. Então está na hora da gente mostrar todas essas questões e estabelecer, aí sim, o pacto. Qual é o pacto que precisa ser feito? A distribuição melhor dos recursos para estados e municípios. Muito obrigado, senador Jorge Viana. Serei breve, senador Jorge. Serei muito breve, presidente, se me permitirem. Apenas para dizer, em cima que disse Lídice da Mata, que acabou de se expressar também agora o senador Moca, vamos zerar as eleições. Não vamos falar em eleições para o ano que vem agora. Vamos pensar em trabalhar. Se nós tirarmos da cabeça, porque leva a crer, não só no âmbito federal, nos estados, mas que qualquer ato que se faz é visando a gente se manter no poder. Essa ideia que se vende para a sociedade. Então, cada ato que se pratica agora me parece que é visando o nosso grupo, isso vale para o meu estado também, Santa Catarina. Vende para a sociedade a ideia de que, olha, o negócio é para o ano que vem. Vamos zerar esse assunto, vamos pensar em trabalhar e atender esse clamor. As questões das eleições no ano que vem, elas vêm ao natural. Vamos dar o exemplo de como é que nós temos que praticar o momento. Vamos procurar fazer aquilo que Vossa Excelência vem expondo na tribuna, senador Jorge Viana. Vamos procurar construir aquilo que é o geral. E deixa a outra questão para o ano que vem. Porque quem muito persegue aquilo para o ano que vem, quem muito quer, a coisa não vai bem.
não vai bem. Quem muito quer não consegue nada. Vamos deixar o natural as coisas acontecerem no momento oportuno e vamos pensar em trabalhar e entrar nessa análise toda, nesses temas que estão aí presentes. Eu acho que isso que vale a pena. Esquecer um pouco as eleições. Nós fazendo isso, já vamos ajudar a encontrar algumas soluções. Eu agradeço ao senador Cacildo Maldani, queria agradecer muito ao senador Moca e dizer que estava muito preocupado com a ausência de reuniões na casa. O presidente Renan chamou uma reunião hoje de manhã, está chamando hoje outra para tarde, espero que tenha reunião do Congresso. Nós precisamos, inclusive, se tivermos juízo e entendermos a dimensão do movimento que está nas ruas, todos nós devemos refletir como devo fazer para ajudar nesse momento, o que devo mudar para que a gente possa sair numa situação melhor. Acho, inclusive, que os grandes partidos deveriam propor uma reunião para avaliar essa exclusão irrestrita que as ruas deram à presença de qualquer representante de partido político nas manifestações. Será que isso não é um recado? De maneira suprapartidária. E quando as propostas vêm do Executivo, que não caíam, o Congresso não pode cair numa armadilha de ficar focado em responder se é boa ou não a proposta que vem de lá, esquecendo as prerrogativas que devemos cumprir. O senador Pedro está bem ali, professor, constitucionalista, tem nos alertado sempre para respeitar a Constituição. Quantas vezes ele já colocou, se tiver que procurar um caminho de ter uma manifestação exclusiva para se fazer a reforma política, outros professores, outros juristas, não estou entrando nessa polêmica, mas não pode agora isso virar um cavalo de batalha de situação e oposição, só porque a presidente pediu para considerar o debate sobre uma constituinte exclusiva. Foi isso que houve. O plebiscito é direto. Ouvir a população sobre a reforma, porque eu acho que sem isso não vai ter reforma política. Agora, a constituinte ou não, exclusiva ou não, e aí eu ponho, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Falei ainda agora com o senador Álvaro. Jornal de 99, Folha de São Paulo. Presidente Fernando Henrique Cardoso. Está aqui, ó. Em 1999, o presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu ontem a proposta de constituinte restritiva de 1999, de autoria do deputado Miro Teixeira. Aécio Neves defendendo a mesma coisa, meu querido amigo, líder. Então, qual é o absurdo da presidenta de trazer de volta esse debate? Agora, se não é adequado esse instrumento, encontremos um. Ou vamos fazer a reforma política, ou alguém fará por nós. E pode ser que alguém fazendo por nós pode ser a pior delas. E, para mim, ela tem que ser radical, no sentido de resgatar a confiança da sociedade nos partidos, valorização do voto e nas casas legislativas. Muito obrigado.